Se vocês quiserem manter a câmera fechada ou aberta, fica à vontade. A gente só pede para fechar os olhos, buscar uma posição confortável. Fazer uma respiração lenta, profunda. Respirar uma vez. Nesta respiração, buscamos acalmar nossos corpos, acalmar nossa mente, acalmar nossas emoções. E neste momento de tranquilidade e paz interior, nós buscamos alinhar nossos corpos para iniciar nossas atividades. Podemos abrir os olhos agora e vamos iniciar novamente, né, nossos trabalhos. Bom, na última apresentação que nós tivemos, último encontro, né? Porque aqui não é uma aula, é um encontro que temos, e nós, nesse encontro, compartilhamos a experiência que alguns de nós têm e a dúvida de vocês, e também compartilhamos a experiência que vocês também têm, porque todos nós temos uma caminhada neste processo. Nós iniciamos na última semana, nós finalizamos, na verdade, sabe o seguinte aqui. Vamos passar para o próximo slides. Eu vou ler esses dois últimos slides, porque eles dão para a gente um direcionamento de onde nós paramos, né? Nós falamos bastante da última vez sobre o conhecimento, a natureza do conhecimento e como que esses conhecimentos eles são divididos, né? Conhecimento verdadeiro, científico e aquele conhecimento usual. E falamos também que a partir do conhecimento a gente busca esta instrução para que possamos realmente compreender o que é uma meditação e entender o propósito da meditação. Falamos sobre isso também. Então, para voltar 2 slides, eu vou ler esses dois e depois nós começamos na aula de hoje propriamente dita. Bom, a natureza está disposta a revelar seus segredos se soubermos bater à sua porta. E isso é conseguido através da concentração. Não há limite para o poder da mente humana. Quanto mais concentrada estiver, mais poder é exercido sobre um ponto. E este é o segredo. Perceberemos por nós mesmos se temos alma ou não, se a vida é temporal ou eterna, se existe um Deus no universo ou não. Tudo nos será revelado. Então, isto é o que o Raja Yoga, ou Yoga da Mente, ensinamento da mente, pretende abranger. O objetivo de todos os seus ensinamentos é como concentrar a mente. Depois, como descobrir os fatos em nossas próprias mentes. Depois, como generalizar estes fatos e tirar nossas próprias conclusões a partir deles. Assim, vemos que no estudo da Raja Yoga, Yoga da Mente, nenhuma fé ou crença é necessária. Este estudo requer muito tempo e prática constante. Bom, esse foi onde nós paramos. A partir de agora, a gente tem agora um novo slide, e eu vou, para a gente poder conseguir ter uma interação melhor, eu peço que um de vocês possam ler. Eu posso ler. Tá bom, Lavínia? Na maioria da humanidade, a mente está pouco desenvolvida e inteiramente sob o controle do corpo, que está em constante mudança e vacilação. Portanto, o principal objetivo da Raja Yoga é treinar a mente para ser um instrumento da alma e o meio pelo qual o cérebro do aspirante se tornará iluminado.
e adquirirá conhecimentos de assuntos relativos ao reino da alma. Ótimo, Lavínia. Você consegue interpretar alguma coisa sobre este tema? O que que você entende? É, eu entendi que na maioria das pessoas, né, a nossa mente ela tá pouco desenvolvida, então a gente acredito que esse pouco desenvolvida significa que a gente não sabe trabalhar com ela, usar ela da forma como para a alma se expressar, né? Então, ela está sobre o controle do corpo, então eu imagino que muitas vezes a nossa mente, em vez de externalizar ou interiorizar com o que a alma quer, ela fica a controle do aspecto físico, da matéria e da nossa personalidade, que não é o que a gente quer. Então, o principal Ótimo. objetivo da Raja Yoga é treinar a mente justamente para inverter isso, para a vontade da alma ser maior do que a vontade da nossa personalidade e da matéria. Obrigado, Lavínia. Tem um termo aqui que chama aspirante. É, você consegue entender o que seria aspirante? Eu acho Eu- que aspirante acredito que somos nós e todas as pessoas que estão aspirando a evolução, né? O contato com a alma. Então, acredito que o aspirante seja isso, a pessoa que começou o despertar e está querendo evoluir, conhecer o que a alma pode falar com a gente. Isso mesmo. Eu vou só falar sobre esse tema, um pouquinho mais sobre o aspirante. Nós temos uma escala de classificação da humanidade para a gente se colocar nesse processo, né? Realmente, o aspirante é isso que você falou. São aquelas pessoas que estão aspirando inicialmente agora é, o, a sua evolução espiritual. Albertina de Castro Fernandes, em seu livro Primeiro Passos da Estrada, ela traz uma escala bem é, simbólica, mas bem didática sobre evolução do ser humano. É bom só citar porque nós buscamos uma evolução, entender que parte que nós estamos. No livro dela, ela, na literatura que ela trouxe para a gente, ela é um discípulo, né, da hierarquia, ela trouxe que existe o homem primitivo, que é aquele homem que todos nós conhecemos, né? Aquele primeiro homem que viveu nas cavernas, está começando a sua experiência aqui na matéria. Depois tem é, o homem comum. O homem comum, ele está a grande maioria da humanidade, grande parte mesmo, está nesse processo de homem comum. São aqueles seres humanos que não têm noção ainda do que é a espiritualidade, do que o propósito dele aqui na Terra. Eles vivem o dia a dia como se não tivesse interesse por nada mais, como se só a vida terrena fosse importante. Logo depois do homem comum, veio o homem de ideais. O homem de ideais é aquela pessoa que começa a despertar para ideais maiores. São aquelas pessoas idealistas mesmo, como diz o nome. Aquelas pessoas que estão preocupadas com causas da humanidade, causas com relação à natureza, com relação ao clima. São pessoas movidas por ideais que não só estão voltados só para a sua vida comum, mas começam a despertar para algo que é maior, que envolve mais pessoas. E o aspirante é aquele quarto degrau, onde aquelas pessoas que estão buscando a vida espiritual começam a se interessar por esse tema e começam a despertar para a vida da alma, a vida espiritual, e começam não só a entender ou querer algo melhor aqui no plano terreno, mas também no plano espiritual, que é a nossa continuidade de nossa vida. Então, a maioria das pessoas que estão iniciando a sua vida espiritual está neste degrau. E a partir daí tem mais três, né? Eu vou só citá-los para não ficar no meio da escada, mas são outros tipos de pessoas que estão em uma patamar de evolução diferente. Depois do aspirante, tem o discípulo aceito, vamos dizer assim, é aquele que já tem um contato, isso tem uma função mais definida, sabe o que fazer dentro do plano de um mestre. Logo depois tem o iniciado. O iniciado nós podemos citar, só como exemplo, pessoas com uma
função maior ou que tem uma amplitude maior de visão aqui no planeta. Vamos dizer, por exemplo, Mahatma Gandhi, podemos citar outros inúmeros que tiveram ações similares a este. E depois todos nós chegaremos ao topo aqui no planeta Terra, que é o mestre ascenso, aquele que ascendeu ao mundo físico, né? Ascensionou. E são os mestres de amor e sabedoria. A Bíblia os chama de comunhão dos santos, né? E nós o conhecemos como um grupo de seres mais inteligentes que compõem a hierarquia planetária. Então, esses são os 7 patamares onde nós estamos aqui trabalhando. E a maioria de nós, aspirantes. Interessante essa escala evolutiva, né? Para a gente se situar. Eu posso tirar uma dúvida? Pode sim. É porque os aspirantes são as pessoas que já estão é, buscando maior conhecimento, né? Só que na humanidade tem muitas pessoas das religiões mesmo, por exemplo. Aqui a gente não prega nenhuma religião, nem nada, e qualquer pessoa com qualquer crença pode ter o conhecimento, né? Sim. Mas uma pessoa católica, por exemplo, ou de qualquer outra religião que está buscando é, o conhecimento, mesmo que seja diferente, ela é uma aspirante ou seria uma pessoa de ideais? Porque a ideia costuma ser um pouco diferente, distorcida nas religiões, né? Mas, de qualquer forma, a pessoa está buscando alguma coisa. Sim. Então, a religião ela é basicamente algo que as pessoas buscam Deus, mas aquelas pessoas que estão muito imersas, a grande massa que estão na religião, vamos colocar assim, sem fazer juízo de direito ou sem preconceito, não falando nada sobre a religião, a grande massa das pessoas, todas elas têm uma religião, seja muçulmana, seja católica, evangélica, espírita, e aquelas pessoas que estão na parte muito voltada para o seu ego ainda, egoístas, vamos dar um exemplo. Tem pessoas que são diretores de religiões, mas que elas pensam simplesmente em arrecadar fundos financeiros para si próprio. Então, por mais que ela esteja na frente de uma religião, ela não tem ainda ideais evoluídos. Então, o aspirante começa a transpor esses ideais, esses valores que são só mundanos, né? Na própria Igreja Católica, a gente pode ver na Idade Média, como eram os papas, até mesmo os padres, né? Ou aqueles santos que foram forjados, vamos dizer assim, por questões políticas. Então, nem sempre buscar a religião te coloca no patamar de aspiração real de espiritualidade, né? Até mesmo porque a religião, as pessoas colocam aquele conhecimento que não é científico, né? Aquele conhecimento imposto. E a gente busca, o aspirante já não está mais satisfeito com aquele conhecimento que é imposto a ele. Então, existe, sim, até mesmo iniciados em todas as religiões, né? Mas a grande massa ainda são homens comuns. Eu te respondi, Entendi, Lavínia? obrigada. Uhum, respondeu. Ah, então tá bom. Aurora, eu não cumprimentei você. Boa noite. Boa noite. E aproveitando, né, que eu estou com a palavra, vou só complementar aí em relação a essa conversa de vocês, em relação ao que seja religião mesmo, né? A religião vem de religare. Então, a própria religião em si não tem necessidades de nenhuma pessoa que vai te fazer a conexão entre você e o seu Deus. Então, isso é muito importante que nós que estamos aqui estudando sabermos disso, porque esse religado é com o nosso Deus imanente, né? E aí daí com o transcendente. Então, nós não precisamos de uma ponte para fazer essa ligação, né? Então, como vocês já falaram, a religião a gente respeita, é, tem certos dogmas que cada uma tem os seus dogmas, mas no momento atual, a maioria, não, uma grande parte da humanidade não precisa ter esse suporte, ou seja, é, precisar de, por exemplo, o padre, vamos dizer assim, um sacerdote para te conectar com seu Deus transcendente e nem imanente. Isso eu acho que é importante a gente lembrar. E a questão dos iniciados, Lavinha,
Nós temos iniciados de vários graus, né? Então, por exemplo, o mestre é aquele que já alcançou a quinta iniciação, né? Estou dando só um spoiler aí, só para vocês entenderem como que essa escala albertina que o instrutor grego trouxe para nós, é, oferecendo esses ensinamentos para a dona Albertina, deu-nos uma base para o entendimento futuro. E está sendo importante para que a gente possa é, mostrar a vocês os primeiros passos na estrada. Muito obrigado, Aurora. Gostaria de E, fazer uma pergunta. sim, Plínio. Em que momento acontece, por exemplo, para nós que possivelmente sejamos aspirantes, em que momento acontece essa, eu vou colocar entre aspas, porque eu não sei qual termo usar, tá? Mas em que momento acontece essa ascensão, essa evolução de aspirante para, enfim, de que maneira a gente sabe que galgou esses patamares? Obrigado, é isso. É uma pergunta bem interessante e que todo mundo quer saber, porque, na verdade, a gente quer dar o passo e saber, é muito importante a gente saber se colocar nessa escala mesmo e até mesmo a gente entender qual é o nosso momento evolutivo. Eu posso falar para você, Plínio, que aspirante, as pessoas que se interessam para esse estudo já são aspirantes. Posso se considerar discípulo também, porque discípulos são vários graus. Discípulos são só aquelas pessoas que iniciaram qualquer tipo de estudo, é discípulo em alguma situação. Não fazendo confusão o discípulo que eu falei com vocês na escala, que é o discípulo do mestre, aquele discípulo aceito, né? Bom, mas como é que nós podemos saber que ponto nós estamos? Existe uma literatura do mestre tibetano que se não me lembro o nome, ele é Iniciação Humana e Solar, ou de Belém ao Calvário. Eu vou trazer direitinho para vocês o nome. Mas ele lá, ele consegue citar para a gente quais são as iniciações que nós temos, bem definida. Eu posso dizer que muitas das nossas iniciações, elas são feitas no plano subjetivo. Daqui a um pouquinho nós vamos estudar sobre os nossos corpos. Mas essas iniciações no plano subjetivo, muitas vezes nós nem estamos conscientes dela a princípio. Tomamos consciência dela a partir do momento que nós temos os nossos domínios dos nossos corpos bem alinhados do nosso corpo mental, no corpo físico e emocional. Então, a partir desse momento, você começa a ter relances dos seus momentos vamos dizer assim, de evolução. Quando nós somos discípulos, a gente já tem um pouquinho mais de domínio sobre esse processo, porque nós transitamos entre o mundo espiritual e o mundo físico com mais, vamos dizer assim, desenvoltura, eficiência dos nossos corpos, né? Mas é um tema difícil, porque quem consegue falar melhor com ele é quem já viveu, quem vive. E é o que nós estamos buscando aqui, né? Tudo que nós falamos aqui são a experiência de pessoas que estão um pouquinho acima de nós e que trouxeram essa experiência. Aurora, eu acho que isso aí é um tema bom para você citar. É, é do intelecto e a intuição mesmo que fala, né, sobre as Sim. iniciações. Belém, o Carvalho também fala. E, assim, para a gente estudar as iniciações, nós precisamos ter um embasamento de conhecer quais são as salas que estão distribuídas esse grupo de pessoas humana, né? Nós temos a sala da instrução, que normalmente é daquela escala que foi falada aqui do instrutor grego, abaixo do homem de ideais, né? Então está na da sala da ignorância. Depois, quando começa a despertar, né, já começa a ter esse ideal, então ele já passa para a sala que chama a sala da instrução, na qual a maioria de nós ainda estamos, né? Ou seja, procurando conhecer, procurando não só conhecer ao nosso redor, como também o autoconhecimento. E a partir daí, depois do discípulo, quando já começa as iniciações, aí já começam a
fazer parte de uma sala que chama Sala da Sabedoria. Ou seja, nesse momento, o ser que está presente nessa sala, ele transforma aquele conhecimento que ele obteve em sabedoria. Mas de uma forma mais simples, a gente pode até avaliar. Se você tem sentimentos, pensamentos puros e objetiva na sua vida um bem-estar grupal, com certeza você já está num grau mais elevado dessa escala que foi colocada aqui. Não sei se acrescentei, mas se tiver alguma dúvida, nós estamos às ordens. Obrigado. Eu vou seguir para o próximo tema e, Acho que o Arthur levantou a mão. Arthur, pode falar? Pode falar ou tá Pode com um sim, tempo mais? pode É porque, falar. assim, pelo que a Lavínia leu, fala que o objetivo do Raja Yoga é treinar a mente para a gente conseguir se conectar mais com a nossa alma, pelo que eu entendi. Só que as pessoas que são médium, elas já chegaram nesse nível de conexão que elas conseguem conversar com outras almas ou não tem a ver com isso? Ótima pergunta, Arthur. A Aurora, ela gosta muito desse tema porque é um divisor de águas para a gente, né? É, você quer falar, Aurora, ou quer que eu comece a falar? Melhor que você fale. Ah, sempre é bom a gente estar trocando ideias, né, Dal? Uhum. O que a gente pode te é, orientar, Arthur, é que essa questão da mediunidade, ela se encontra no patamar ainda de psiquismo que a gente chama psiquismo inferior. Então, o que que acontece? Eles não trabalham no plano mental, entendeu? Então, o processo da mediunidade é um processo que o médium não tem muita consciência, não tem muito domínio do seu corpo mental, né? Então, o que que é o objetivo da nova era, da nova concepção de desenvolvimento? É esse desenvolvimento da mente. E indo um pouquinho mais além, a mente tem 3 subplanos, que é a mente concreta, tá? Que é essa que a gente usa, quer dizer, que a maioria está começando a usar, né? Tem um outro estágio que chama filho da mente, que é chamado de alma, e tem a mente abstrata, que é o eu superior. Então, é um conhecimento que a gente vai aprendendo e vai evoluindo com o próprio caminhar na estrada. Não sei se eu te respondi. Se não ficou claro, fale que o Adalto complementa também. Arthur, eu vou falar só uma observação. E, geralmente, as pessoas que estão trabalhando da mente, a Raja Yoga, é, o, a pessoa que está, ela faz uma canalização diferente daquelas pessoas que estão fazendo a mediunidade. A mediunidade, a pessoa, muitas vezes, como a Aurora disse, está inconsciente do processo. Então, muitas vezes, ela cede o corpo dela para uma outra entidade, vamos dizer assim. E você não sabe nem o tipo da entidade que está usando o seu corpo. Às vezes, que são geralmente do mundo astral, você pode ser muito facilmente enganado nesse processo. Por isso, que a comunicação daquelas pessoas que estão desenvolvendo a mente é muito mais pela telepatia. Você tem consciência de todo o processo que está acontecendo. Você não é alijado do seu corpo, é, como é na mediunidade. Você passa a canalizar as energias superiores com total consciência do processo, tá? Esse é um ponto básico que mais tarde vocês vão entender. Beleza. Então vamos ao próximo slide. É, bom, deixa eu ver aqui. Quem quer ler essa parte aí? Arthur? Falou por Posso, último? posso ler. Da mesma forma que cada ciência requer certa preparação e tem seu próprio método,
assim é com a Raja Yoga. Você aprenderá o método correto através da meditação, estudo e serviço aos outros, que levará ao uso correto da mente e seu uso pela alma, para alcançar os objetivos do grupo e o desenvolvimento da consciência de grupo no plano físico. Se você tiver algum entendimento sobre isso, aí, eu sei que o tema é novo para você, você pode comentar. Não tem nada de errado, não, tá? É tudo um desenvolvimento. Eu acho que tá, de forma geral, falou que a gente tem que, para alcançar Raja Yoga, tem o próprio método, e basicamente ele é com o serviço aos outros, a meditação e o estudo do tema, que eu entendi. Excelente, Arthur. Então, essa parte é bom a gente só lembrar que o método de estudo eficiente que os mestres nos ensinam é um tripé. São a meditação, a instrução, que é que nós estamos fazendo, e o trabalho grupal. O trabalho grupal, basicamente, é onde você coloca em prática, faz o estágio, vamos dizer assim, do seu conhecimento. É onde o conhecimento se transforma em sabedoria. E é onde também, praticamente, é, onde você tem todas as suas provas, onde você é testado naquele entendimento da instrução. E aí, muitas vezes, inevitavelmente, através das provas, é que você, sucessivas provas conquistadas, você chega às iniciações, respondendo também parte da pergunta anterior. Então, nós temos três partes: meditação, nós estamos estudando, o estudo e o trabalho grupal, que é em prol da humanidade, vamos dizer assim. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, tá? E também é interessante porque é um método de estudo que a hierarquia propõe para nós. Não tendo, nós vamos passar para o próximo slide. Ah, muito bem. Aí é um tema diferente agora. Ô Plínio, você consegue ler? Você está falando do celular ou está com uma tela aberta aí? Não, eu estou no computador, eu consigo ler sim. Que bom. Só um momento, só vou trocar aqui o óculos. A constituição básica do homem, componentes da personalidade. A ciência da mente entende o fato de que um ser humano é essencialmente uma entidade espiritual que ocupa a forma de uma personalidade. A personalidade em si é composta por 4 veículos ou corpos: mental, emocional, físico e etérico, e físico denso. A meditação visa permitir o controle e o uso adequado desses veículos, integrando-os em um todo unificado e coordenado para, finalmente, fundir a personalidade e integrar-se à alma. Basicamente ele fala que é uma ciência que ela é composta de algumas, eu vou dizer partes, não é isso? É uma ciência composta de algumas partes, que requer um estudo, né? E esse estudo vai possibilitar que você tenha o controle eu posso usar modificações, enfim, Pode? para que você tenha esse controle, né? Dessas modificações, você precisa utilizar essa meditação e esse estudo, né, para que você consiga integrar aquilo que é material com aquilo que é, eu vou dizer, espiritual também, né? Alma vem de espírito, talvez. Enfim, é isso. Isso mesmo, Plínio. Ô Plínio, o mais importante dessa parte aí que nós vamos entrar agora é a gente Aham, entender que nós temos os corpos. Nós conhecemos bem o nosso corpo físico. sim, E além do corpo físico, nós temos ainda o mental, que é um corpo, o sim, emocional e uhum, o físico dividido em dois, em físico denso e físico etérico. Érico, Aí sim. nós vamos entender, falar sobre eles, porque é muito importante que a gente entenda sobre esses três corpos. Eu vou passar o próximo slide, vai mostrar direitinho esta relação. Eu vou ler essa parte aqui e depois nós vamos debruçar mais sobre o seguinte. Tá. Cada um desses veículos, desses corpos, é o agente de um tipo particular de energia e experiência, fornecendo tanto o mecanismo quanto o meio de expressão. A mente ou corpo mental distingue o verdadeiro do falso,
avalia os fatos e pesa as opiniões e ideias dos outros. Ele deu um exemplo aí do corpo mental. Aqui nesse slide estão o esquema dos nossos corpos. Nós vamos trabalhar em cima desse, né? Aí os 3 slides anteriores, basicamente, estão aqui expressos aqui. Eu vou falar só uma coisa sobre o corpo e agir para vocês entenderem, e depois vocês podem comentar. O corpo é muito importante entender que cada corpo você atua em um plano. Por exemplo, se você for entrar, se você for bombeiro, você vai usar uma roupa de bombeiro. Você vai ter uma roupa mais apropriada, vai ter máscara de oxigênio, vai ter a proteção contra o fogo. Se você for um mergulhador, você vai mergulhar com aquele equipamento apropriado, né? Então, os corpos também são a mesma coisa. Nós temos esses corpos para poder nos expressar em vários planos da criação. O plano físico todo mundo conhece. Talvez vocês não sabiam aí do plano físico etérico, né? Que também faz parte do corpo físico. Então estão os 3 temas aí. Eu queria que alguém falasse um pouquinho sobre o que entende sobre se realmente entende que existe vários corpos, se é uma novidade, ou se já sabiam sobre isso. O que você acha, Arthur? Eu achava que o corpo etérico e o corpo físico era a mesma coisa. E eu achava Hum, também que o mental era tipo assim, o emocional é uma subdivisão do mental. Para mim só tinha físico e mental. E acabou. entendi. Só tinha físico e cérebro, vamos dizer É, assim, tipo isso. que não é a mesma coisa. A Aurora já riu ali, ó. Não é a mesma coisa, né? São coisas diferentes. É... Você, Lavínia, o que você acha? Assim, pelos estudos, né, eu já sabia que existiam esses 3 corpos, mas eu ainda tenho dificuldade de entender, assim, o que seria o corpo físico e corpo... Não, corpo físico não, corpo físico a gente conhece, né? O que seria o corpo emocional e mental, que para mim ainda é uma ideia que eu sei que tem, mas é meio abstrata. Uhum, entendi. Bom, para mim, quando eu comecei a estudar a espiritualidade, para mim foi uma surpresa, né? Porque eu só conheço a parte física. Mas, então, para mim também só existia o mundo corpo e alma, né? Mas nós podemos falar assim que existem dimensões diferentes e os corpos atuam em certas dimensões. Por que que nós temos que entender sobre os nossos corpos? E se nós buscamos a meditação e queremos que a alma utilize de forma correta, expresse a vontade de Deus através de nossos corpos, nós temos que saber o que é isso, quais são as ferramentas que a alma precisa. O corpo físico é esse, que ele está falando aqui, ó, corpo físico, o veículo físico denso, funciona extensivamente como um autômato. Responde aos pensamentos e sentimentos que fluem com energias através do corpo etéreo, motivando as atividades físicas. Então, ele está, vamos dizer assim, no modo automático, mas respondendo às energias superiores, vamos dizer assim, aos pensamentos, às emoções e aquelas energias que fluem do corpo etéreo. O corpo etérico, quem pode ler para mim? Eu posso ler assim. Sim, o Plínio. Isso. O corpo etérico é o corpo energético que interpenetra o físico denso e o condiciona pelo tipo e qualidade de energia que flui através dos canais etéricos. Este corpo é o meio de contato e suprimento com o oceano de energias em que vivemos. Eu tenho uma pergunta para fazer aí em relação a esse corpo etérico. Seria algo mais relacionado àquela questão de aura? Seria algo mais ou menos assim, esse corpo etérico? Ou seja, eu não consigo ver muita, eu não consigo ver muita divisão entre um e outro. Eu acho que são os 3 estão muito próximos, assim, sabe? Uhum, Estão muito ligados. Como você disse, eu acho que dependendo de uma evolução, que cada um ele vai se aparecer mais, se apresentar mais, né? Mas eu não consigo, assim, uhum. discriminar um e outro, né? Certo.
O corpo físico e o corpo etérico, o etérico é basicamente uma duplicata do corpo físico. Ele é aquele Uhum, corpo que ele se acopla mesmo ao corpo físico e deixa as energias passar. Sem o uhum, corpo etérico, nós não conseguiríamos viver, porque ele é que faz a conexão com todas as energias que nos mantêm vivos. O prana, que é um tipo de energia que está presente no nosso planeta, que vem da energia solar, vamos dizer assim, ele é o ponto onde os chakras estão acoplados. E os uhum. chakras são aqueles centros de energias que permitem que as energias superiores todas manifestem para o físico. Quando você fala de aura, aí nós podemos colocar, por exemplo, aquele homem primitivo, ele tem uma aura muito pouco definida e pequena. O homem comum vai começando a aumentar. Homens ideais, aspirante, discípulo, cada um deles vão tendo uma aura maior, até que todo o corpo daquele iniciado mestre fica como se fosse um sol reluzente de tanta energia através da sua aura e tudo mais. Para isso, através dos chakras, para o corpo físico, o corpo etérico é o que vai determinar. É principalmente aquele corpo onde trabalham os acupunturistas, né, da medicina oriental. Eles trabalham com centros de energia. Eles têm aqueles toques importantes, aqueles meridianos, porque eles conhecem há milênios, né, o corpo etérico. E a partir daí eles estimulam o corpo físico para desobstruir passagens de energia, vamos dizer assim, tá? Quando a gente morre, o corpo físico começa a decompor. E o corpo etérico, ele demora um pouquinho mais para se decompor. Quem tem uma visão psíquica, vê no hospital aqueles corpos fantasmagóricos presentes próximo ali ao corpo físico, né? Ele praticamente, depois ele se decompõe também, né? E a gente que é o ser vivente, ele vai para o outro corpo, astral, que ainda nós estamos utilizando. Mas o corpo etérico e o físico, eles ficam aqui realmente no físico e etérico, até se decomporem, vamos dizer assim. Só para vocês terem uma ideia do que seriam esses dois, tá? Entendeu? Deu para explicar um pouquinho? Sim. Então tá bom. Adalto, Sim. eu só vou complementar a questão da aura, porque a aura é a formação desses três corpos, né? Então, ela é constituída pelo corpo físico, pelo corpo etérico, pelo corpo emocional e pelo mental. Então, ratificando, né, tudo que você falou, à medida que os nossos corpos vão evoluindo, essa aura vai aumentando cada vez mais, até que alcança a aura planetária, que é a aura do instrutor do mundo, o Senhor Uhum. Cristo, né? Então, isso é importante, essa diferenciação. Tá. Ótimo. Nós temos aqui o nosso tempo, quando o tema tá bom, ele vai fluindo rápido, né? Mas nós temos que entender aqui nesse slide ainda o corpo emocional e o corpo mental. Eu comecei pelo físico porque é o que a gente é, conhece, mas o certo é sempre começar de cima para baixo. Então vamos começar aqui, ó. Corpo mental. A mente planeja e decide, essencialmente, um mecanismo crítico. O corpo mental é onde a nossa quinta raça, a raça ariana, vocês já ouviram falar esse termo, mas já ouviram falar também em raça lemuriana, raça atlante, e nós somos a raça da civilização ariana. A nossa incumbência básica é desenvolver esse corpo mental. Por isso que nós somos basicamente pensantes, né? Principalmente aqui no Ocidente, né? Nós somos muito investigativos, nós estamos desenvolvendo realmente o corpo mental. A plenitude desse corpo desenvolvido vai trazer realmente assim um desenvolvimento humano enorme para a nossa raça, para até a próxima, né? E por que existe o corpo mental? Ele está presente na constituição dos nossos corpos, mas nós utilizamos esse corpo mental também, principalmente, numa dimensão onde o corpo mental, você precisa para poder manifestar nesse processo. E, basicamente, é onde os mestres de sabedoria trabalham. Diferentemente como foi a pergunta do Arthur, os médios, eles geralmente trabalham no corpo astral, emocional. E os mestres de sabedoria, eles nos ensinam e nos levam para trabalhar onde a consciência está plenamente desperta. Para isso, você precisa do corpo mental. Então, esse é
né, fazendo paralelo com as nossas conversas, né, é uma das diferenças entre aquele que pensa, né, e aquele que simplesmente está utilizando o corpo dele para ceder para uma, um outro ser, vamos dizer assim. E ficou o Os corpo mestres, emocional. Aurora? só acrescentando, desculpa interrompendo, porque isso é importante para eles gravarem. Uhum. Os mestres não descem abaixo do plano mental. Então é preciso ter cuidado, porque quando se trabalha no corpo astral, vocês estão correndo o risco de obter informações inadequadas, né? Eu tinha uma professora nossa que ela falava, porque assim como existem homens no plano físico, né, que são os zombeteiros, né, o nome assim bem esquisito, existe também isso no corpo etérico. Então eles falam, Corpo astral. hein? No corpo astral, né? Você falou. É no corpo etérico e astral, Astral, sim. né? Lógico, Uhum. porque o psiquismo inferior ocupa esses dois degraus, sendo que a mediunidade trabalha com o psiquismo inferior. Importante frisar, o psiquismo. O que que é psique? É alma, né? Então, existe um plano do psiquismo inferior que é onde a mediunidade trabalha, ok? Era isso só para esclarecer. Ótimo, obrigado. Eu vou só. Então, o corpo emocional. Deixa eu ver aqui. Lavínia, você pode ler para a gente? Ou Cida, ou Fernanda. Eu posso ler, mas se alguém mais quiser ler, Se alguém quiser, eu fica à vou ler vontade, então. tá? Então tá. O corpo emocional. O corpo emocional é aquele elemento da personalidade que percebe e expressa sentimentos. Amor. Amor, ódio, desejo, aspiração, raiva ou a grande massa de todas as outras emoções. Ótimo. E aí? Você quer que eu fale o que eu entendi ou... Se você quiser, seria ótimo. Tá bom. É... Desculpa. Eu entendi que o corpo emocional, pelo que ele fala ali, é o elemento da personalidade que vai expressar nossas emoções, né? Então, eu imagino que o corpo mental, igual ele tá falando, é um mecanismo mais crítico, né? Ele sabe, pelo que eu imagino, sabe separar é, as emoções do que é real e não é. E o corpo emocional, ele é emocional mesmo, né? Das emoções. Só que uma coisa que eu queria tirar a dúvida é que eu acho que quando a gente pensa na palavra corpo, pelo menos eu tava pensando muito em, tipo, corpo, lembrando do corpo físico mesmo, com um aspecto, uma forma. Os outros corpos seriam meio que um outro plano, estado de consciência, assim, o que seria exatamente o corpo? Mas pode explicar quando você puder. Uhum. Ótimo, Lavínia. O corpo emocional, como eu falei, ele trabalha em uma outra dimensão ou numa outra manifestação da divindade. Então, a gente pode entender o seguinte, que esse corpo que a gente acha que é o mais perfeito que conhecemos, ele é o mais bruto e ele também é o que nos mantém mais presos. Quando você ultrapassa, por exemplo, para os outros corpos, você tem uma liberdade muito maior de expressão. A sua visão, a sua percepção de linguagem, a sua percepção auditiva, todos esses ficam muito mais desenvolvidos do que no corpo físico que a gente conhece, né? E então, nesse corpo emocional, então, assim, é um corpo, sim. Eu não posso falar com você que é um corpo que é, está com uma forma definida, porque a forma é da parte física, né? Mas é uma forma de expressão. E existe muitas formas de expressões. A gente não consegue imaginar porque nós estamos muito focados ainda nós só conhecemos mesmo pela experiência o denso. Mas as outras expressões manifestam como consciência nesses planos, né? É, aliás, a consciência sempre manifesta através desses corpos. E o emocional, vamos dar um exemplo para vocês. É, no emocional, nossa consciência, ela consegue viajar, vamos dizer assim, de um espaço ao outro com maior velocidade, vamos dizer assim, né? É uma forma de um corpo expressar. Então, mas
deixa eu voltar aqui ao aspecto das emoções. É, então, para nós aqui no plano físico, o corpo emocional, a gente consegue perceber ele pelas nossas emoções que são manifestadas. Então, as pessoas que têm as emoções muito exacerbadas, elas muitas vezes podem ter um corpo emocional precisando de equilíbrio. Aquelas pessoas que têm raiva, que têm, né, ou que vão. A gente sempre, na hora de fazer meditação, vocês têm lá. Imagine seu corpo emocional como um lago límpido e calmo. As emoções é muito simbolizado o corpo emocional simbolizado pela água, porque elas podem ser violentas, mudam de uma configuração de uma hora para outra, vai do amor ao ódio no instante. Então, essa é a manifestação das emoções, vamos dizer assim. E ele é um dos processos que nós desenvolvemos na raça anterior, Atlante, e que muitos de nós ainda estão em desenvolvimento desse corpo emocional. Aliás, aprimoramento e equilíbrio, vamos dizer assim. Consegui colocar assim ou ficou ainda muito confuso? É, eu acho que eu não entendi. Tá bom. Alguém mais quer que esclareça um pouco mais sobre esse assunto? Isso aqui é importante porque a gente começa, o conhece-te a ti mesmo, conheça para conhecer os seus próprios corpos, né? É a primeira parte de conhecer a ti mesmo, saber quem é Nós, você. nós estamos provocadores hoje, não, Adalto? Estamos Então, vocês provocadores. falam que conhece bem o corpo físico. Eu até duvido, sabe? Porque por mais que a gente estude, a gente não consegue conhecer completamente o corpo físico denso. E nós estamos num processo de reconhecimento dos outros corpos, né? Então, assim, os outros corpos, eles assumem praticamente a forma do corpo físico externamente, só que não materializa. Então, quando a gente vai visualizar, é como se fosse aquilo que nós conversamos sobre a aura. Então, ele vai sutilizando, então seria uma forma do corpo físico mesmo. Até o reino angélico tem uma forma de corpo físico denso, essa forma que nós conhecemos, mas é muito sutil. Então a gente não pode pegar, a gente não pode tocar, porque que isso é denso, né? E os outros corpos não. Os outros corpos estão sutilizados. Acho que agora deu para entender melhor, né? Muito bom. Pessoal, o horário nosso está estendendo, mas nós podemos voltar a esse assunto é, na próxima aula. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem pensar, dar uma olhada novamente no que nós falamos no vídeo. E se tiverem dúvida, a gente tem que passar por a próxima passo, né? Com o maior esclarecimento possível, tá bom? Nós vamos. Eu vou encerrar aqui, Aurora, para a gente poder fazer meditação, tá? Aurora, eu vou só dar novamente aqui. Nós temos um integrante aqui hoje, que ele é de Belo Horizonte. Isso não tem muita importância, mas ele fez um esforço mais do que o nosso para estar aqui presente hoje, que é o Marcos Tainan. Eu cumprimentei no começo da nossa aula, nosso estudo. Tainan, muito bem-vindo. Espero que esses ensinamentos possam trazer um grande benefício para a sua vida, tá bom? Eu sei que você Pode, é um grande vencedor. obrigado, tenho certeza que vai trazer sim um grande ensinamento. Muito obrigado, Tainan. Ok. Seja bem-vindo, Tainá. Obrigado. Bem-vindo. Aurora, eu vou colocar um slide para a gente poder fazer meditação, tá? Aqui, eu estou sem ela aqui no momento, Tudo bem, eu vou fazer então. por favor. Sentando numa posição confortável, vamos buscar manter aquele relaxamento inicial para que possamos
fazer um processo meditativo construtivo, mantendo a coluna ereta, sem tensão, com os dedos sobre as coxas, as mãos sobre as coxas, nos afastando do mundo externo. Para isto, realizamos algumas respirações suaves, lentas e profundas, concentrando-nos na entrada e saída do ar. A cada inspiração, sentimos a própria vida penetrar em nós, vitalizando cada parte do nosso corpo físico. E a cada expiração, sentimos nosso corpo relaxar. Tomamos consciência de cada parte de nosso corpo físico. E ao fazê-lo, sentimos as tensões desaparecerem. Levamos a nossa atenção para os nossos pés e, se houver alguma tensão, a liberamos. Depois, direcionamos nossa atenção para as nossas pernas e, se observarmos alguma tensão, simplesmente a liberamos. Fazemos o mesmo com os quadris, braços, mão, ombros, pescoço e, finalmente, a cabeça. Agora, dirigimos nossa atenção para nosso corpo emocional. O visualizamos como se fosse um lago de água cristalina, tão tranquilo que a lua pode se refletir perfeitamente em suas águas, sem nenhuma distorção. Sentimos que todo o nosso corpo emocional está serenando à medida que seguimos respirando suave e ritmicamente. Agora, elevamos a nossa consciência ainda mais, até alcançarmos o nosso corpo mental, onde vamos aquietando à medida que vamos tranquilizando os nossos pensamentos, através das respirações suaves e profundas. Se algum pensamento surgir, simplesmente o deixamos passar. Agora, fazendo uso de nossa imaginação criativa, visualizamos no centro da cabeça uma estrela brilhante, que representa a personalidade alinhada. Acima do topo da cabeça, visualizamos uma estrela grande resplandecente, que representa a alma. Imaginamos que essas duas estrelas se unem, representando a personalidade alinhada com a alma. Pronunciamos uma vez a palavra sagrada Om. Om. Passamos uma pausa ou intervalo, conscientes da luz e da energia da alma como ponto central da consciência. Assim, mantendo a mente firme na luz, vamos meditar juntos por alguns minutos sobre o seguinte pensamento semente: que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que o amor prevaleça, que todos os homens amem,
Examinemos primeiro as palavras com a mente analítica e depois tratemos de penetrar no verdadeiro significado interior. O que significaria se a alma controlasse toda a vida sobre a Terra e se o amor fosse a energia que relaciona toda a humanidade? Distribuição. Visualizamos então o fluxo e a precipitação de energia em todo o planeta, desde o ponto mais elevado da nossa alma até o ponto mais baixo da manifestação física. Paramos por alguns momentos para refletir sobre as formas e meios de empregar as energias invocadas em todos os domínios da vida humana, em todas as partes do mundo. Finalmente, atuando como um canal de transmissão de energia e como um ato de serviço à humanidade, derramamos as energias liberadas durante a meditação. Pronunciamos a grande invocação para visualizar a luz, o amor e o poder irradiando e inspirando a consciência humana. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que flua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam plano na terra. Mantra Om por 3 vezes. Fazendo uma respiração lenta e profunda, vamos retornar ao nível de consciência externo e finalizar nossas atividades. Muito bem, e agradecemos a todos a presença, a participação.
Os estudos estarão disponíveis em vídeo no YouTube. Se tiverem dúvida, fica à vontade pelo grupo de WhatsApp ou nosso próximo encontro. E estamos à disposição sempre que possível. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, com Deus. Boa noite. Obrigado. Fique com Deus.